Está. Obrigado. Quanto é que Comando, não sei, não é? ele desligou ou está a discussão? Sempre vou ouvir, senão, depois desta longa maratona, de qualquer maneira, eu, para me disciplinar, eu depois começo a falar de não sei acabar, eu vou ler a exposição, está bem? O Forte Grande do Sobral. À frente do Sobral podia ver a crista de Montagraço, onde uma grande organização de 300 a 350 metros, com cerca de 5 metros de altura, estava coberta com 17 canhoneiras. Observámos algumas trincheiras e paliçadas e dentro da fortificação estavam barracas e parapeitos e talvez até um reduto ou coberto consolidado com vegetação. Para a esquerda, na encosta, vimos um reduto ou uma espécie de posto de observação. Outra reorganização estava à direita e mais para trás, ao fundo da encosta rochosa. Finalmente havia um terceiro mais avançado. Era como 3 satélites à volta de um grande entrincheiramento de 2.000 homens que parecia ser o centro da primeira linha inimiga. Foi assim que Jean-Jacques Tellet, há alguma indefinição acerca do seu posto, primeiro ajudante de campo de Macena, descreveu o Forte Grande depois de, no dia 13 de outubro de 1810, Macena lhe ter dado a missão de observar o centro das linhas no Sobral. Entre nós, até há cerca de 3 anos, pouco se falava das linhas de torres. Na realidade, só muito recentemente foi dada a devida atenção a uma obra notável que desempenhou um papel fulcral na estratégia de Wellington para a conduta das operações na Península. É sabido que o Wellington só relutantemente se empenhava em combate, só o fazendo quando, para conseguir os seus objetivos, não tinha outra solução. Na realidade, ele disse um dia ao Conde de York que, apesar de tudo o que possa lhe ter sido dito, não estou desejoso de combater batalhas terríveis, como julgam. Se quisesse, poderia fazê-lo em qualquer dia que me agradasse. O sucesso de Wellington na Península teve outros importantes contributos. Na realidade, os franceses tiveram mais baixas devidas à falta de abastecimentos, à fome e à ação das guerrilhas que em combate. Já em 1808, Wellington escrevera que Bonaparte não pode conduzir as suas operações em Espanha se não utilizar grandes exércitos, e eu tenho muitas dúvidas que o país lhe possa fornecer subsistência para esses grandes efetivos, ou se ele será capaz de abastecer os seus depósitos a partir de França, com as estradas em tão mau estado e as comunicações tão difíceis. Isto foi a interpretação de Wellington, que aplicou o antigo e muito falado princípio, que já se falou aqui: para além dos Pirineus, pequenos exércitos são vencidos, grandes exércitos passam fome. Wellington sabia que a pobreza e o pouco desenvolvimento da agricultura em que a agricultura estava não seria aplicável o princípio logístico francês de que a guerra alimenta a guerra. A procura local dos poucos abastecimentos disponíveis para a população levaria a que estas se empenhassem numa disputa raivosa que significava recostar fisicamente ou passar fome. Para os franceses, procurar alimentos significava dispersão. Combater significava concentração que não podia ser muito longa, pois a falta de abastecimentos obrigava a dispersar novamente. Tudo o que o Wellington tinha que fazer na Península era evitar uma derrota, pois quanto mais tempo demorasse o conflito, mais rapidamente se esgotariam os meios de subsistência e, ao fim de algum tempo, a luta deixaria de ser de exército contra outro exército para passar a ser de uma nação contra o seu opressor. A posição de Wellington sempre foi, como disse ao general Hill, não arriscar nada e manter, apoiado na esquadra inglesa, o apoio logístico das suas tropas, pois não podia ir buscar a comida à boca dos seus aliados, que, nesse caso, em breve deixariam de o ser. Assim, tudo o que Wellington tinha que fazer era garantir a posse de um porto de mar alto, onde a marinha, a forte marinha inglesa, pudesse operar, e uma posição defensiva suficientemente sólida para se opor ao mais numeroso exército francês que, temia-se, pudesse vir a ser reforçado. O porto era Lisboa, e a posição defensiva, os relevos ao norte da sua península, onde foi construído, no mais absoluto segredo, uma fortíssima posição que, como Wellington tanto gostava,
lhe permitisse resistir ao inimigo em terreno por si escolhido. Uma peça fundamental nessa forte posição defensiva era o Forte Grande do Sobral. Esta está ali a leve e aqui uma planta que não se podem apagar as luzes. Talvez seja mais. Acho que é outro produto. Sim, se calhar dá mais coisa. Não é difícil encontrar justificações várias para fundamentar a observação anterior. Que o Forte do Sobral era uma ação fundamental. Bastaria a preocupação de Macena mandar, juntamente com o seu principal ajudante de campo, fazer o reconhecimento. Também a posição escolhida por Wellington para instalar o seu posto de comando em Pedro Negro, muito próximo do Forte Grande, que bloqueava a estrada real do Sobral, que se dirigia de Lisboa, passando por Bruxelas, até além do facto de este acolher um posto de sinais da rede de comunicações implantada nas ruas. Quando pela primeira vez observei esta gravura de um senhor chamado Courcelles, Pierre Courcelles, pensei que o desenhador estava confuso quanto aos uniformes. Na realidade, castanhos eram os uniformes de caçadores. Porém, na pesquisa que tem destas coisas, apercebi-me da existência de um documento em que o Major Engenheiro Governador Militar de Lisboa, o Governador Militar de Sacaveiros, Lourenço Homem da Cunha Dessa, comunica o recrutamento e a formação, por ordens de Beresford, de 2 companhias de artilharia de ordenanças para a Vila de Sobral de Montagrosso. Se verificarem na ilustração, percebe-se a singularidade de ter um contingente de artilharia fardado de castanho. Curioso também a presença de um oficial de engenharia, inglês, aqui, que muito provavelmente representa o Tenente Trentes, que parece ter sido responsável pelas obras do Forte do Sobral. É obrigatório fazer uma pequena abordagem ao comando francês, bem como às relações entre as suas principais figuras. Primeiro, o próprio Macena, a quem Napoleão chamava o filho de Cristo da Vitória, quando lhe foi atribuído o comando do Exército de Portugal, confessou-se cansado, desgastado e achava-se demasiadamente velho, tinha 50 anos, para comandar uma campanha deste género. Para isso, terá feito algumas exigências, entre as quais fazer-se acompanhar de uma senhora, Henriette de Berton, mulher de um capitão de dragões e cuja companhia lhe era indispensável. Viajava fardada de oficial, ostentando ao peito a Legião de Honra. Claro que este comportamento não enganava ninguém. Os seus subordinados tinham o maior respeito pela dignidade militar, mas não podiam suportar a ideia de um glorioso comandante se passeasse, até nos campos de batalha, com a mulher indigna de um obscuro subordinado. Sobretudo Ney, o bravo dos bravos. Na Batalha de Waterloo, durante o combate, nas sucessivas cargas que liderou, morreram 5 cavalos por ele montados. O facto de Macena o ter sentado, juntamente com Junot, Régnier e Montbrun, à mesma mesa que a dita senhora, foi para ele um ultraje que nunca mais perdoou. Junot, por sua vez, já praticamente tinha sido rei de Portugal e vinha agora numa posição subalterna que nunca viu com bons olhos. O coronel Vincent, seu oficial de engenharia, estudou detalhadamente o terreno onde vinham a ser implantadas as linhas defensivas e, reconhecido o seu valor, seguramente lhe transmitiu o resultado do estudo. Como é possível, então, que Junot não imaginasse a sua existência, ou, pelo menos, a possibilidade de ir ser organizada a defesa de Lisboa? Fica a interrogação. Até porque, quando Macena interpelou o seu Estado-Maior para saber como era possível ninguém lhe ter referido a existência de tal obstáculo, ao ser-lhe dito que só recentemente Wellington tinha implantado tal dispositivo, ele gritou: que diabo, Wellington não fez as montanhas. Portanto, o que era o Forte do Sobral? O Forte do Sobral era uma organização de terreno que, aproveitando a altura da Serra de Montagraço, desenhou nas suas principais linhas de declive, chama-se a atenção, e a própria figura chama isso, há um declive acentuado ali até ao ponto G, onde foram feitas as banquetas, as valas, por aqui fora, e depois deixaram uma abertura principal e uma abertura ali que podia ser utilizada em caso de uma eventual retirada. Depois, isto
temos que complementar a defesa disto. Vamos fazer os redutos interiores. São feitos todos, não é isto. São feitos todos os parapeitos por aqui fora e os redutos interiores, porque eventualmente o forte poderia ser invadido e tinha que haver pontos de defesa onde fosse possível ainda resistir ao inimigo. Mas, de qualquer maneira, se isto fosse invadido, tinha que haver uma construção de traveses, os chamados traveses, que estão aqui representados, que são obstáculos que são colocados quer para canalizar movimentos, quer para impedir que tiros, sejam de laterais, sejam parados ali, inclusive tiros de artilharia de algumas munições explosivas que arrebentam e não espalham os seus efeitos nesses locais. Depois é preciso construir as posições de artilharia. As posições de artilharia que estão aqui, as posições a cavaleiro, e estão aqui os barbetes. Tem aqui mais canhoneiras. As posições a cavaleiro são posições em que as peças estão elevadas e que os permitem fazer tiro mais longe, têm maiores alcances. Tem o inconveniente de as peças estarem desprotegidas. Aqui nos barbetes, as peças fazem tiro à barba. Este gesto diz tudo, é praticamente em cima da banqueta e destina-se normalmente a tiro para defesa imediata. Depois, forçosamente, há aqui munições, e de maneira que foram montados uma série de paióis. Não sei se. Foram montados uma série de paióis que estão convenientemente junto das posições de artilharia e provavelmente este será, uma posição mais central, será o paiol dos mantimentos. Fundamental também numa fortificação destas é a água. Portanto, havia dois poços, um poço interior e havia outro poço exterior onde se podiam abastecer. Já se falou também na posição do mastro de sinais, logicamente estará na parte mais alta da fortificação. E depois, uma organização deste género já dá para ter uma pessoa responsável por toda esta estrutura, que é a casa do seu governador, que está ali situado. Para complementar já Pelé falava nisso, para complementar esta fortificação, existiam mais outras três que estavam à volta, cobrindo a serra, estavam lá. Bom, temos um forte construído. É preciso agora dar-lhe uma missão. Portanto, a missão, que era uma missão que estava perfeitamente definida, aqui não vale a pena estarmos a perder tempo, só há aqui uma coisa fundamental, que é bater a estrada real. Esta era uma estrada principal que passava por Sobral, Bucelas e Lisboa. Era um dos eixos principais a bater e evitar que fossem utilizados. Porque, reparem, os franceses, para se dirigirem a Lisboa, tinham 4 itinerários principais. Todos esses eram itinerários que eram longitudinais, digamos assim, que era preciso barrar e não os deixar progredir por esses itinerários. Também as missões dos fortes satélites, digamos assim, estavam perfeitamente definidas e há aqui, as palavras-chave são aqui, cruzando fogos e cruzando fogos. Quer dizer, estes 4 fortes estavam em apoio mútuo, portanto não havia hipótese nenhuma de qualquer movimento que passasse entre eles que não fosse batido. Agora, temos um forte, temos uma missão, para se cumprir essa missão tem que se lá pôr alguém, então vamos lá dar os efetivos. Portanto, estava no planeamento, que no Alto Sobral seriam precisos 2.600 soldados de infantaria, distribuídos por aquelas 4 obras, da grande obra de 1590, portanto, isto que fazia os tais 2.600. O fator básico das operações napoleónicas era o mais simples elemento. Era o soldado e o seu mosquete.
O mosquete, já aqui foi referido, era uma arma de alma lisa, de pederneira e vulgarmente chamada de carregar pela boca. Interessante notar que este sistema da pederneira se manteve por mais de 50 anos, sem sofrer alterações. O recuo desta arma, o coice, era assustador, o que podia incapacitar o atirador após uma ação prolongada. Alguns soldados remediavam a questão empregando uma carga menor de pólvora, reduzindo assim os já reduzidos efeitos de precisão e alcance da arma. Também a grande quantidade de fumo que se produzia no disparo limitava drasticamente a visibilidade ao fim das primeiras salvas. O projétil era uma bola de chumbo com cerca de 30 gramas que se achatava com o impacto, produzindo ferimentos terríveis. Estudos realizados em 1834, em condições ideais, mostraram que para matar um homem era preciso, com estas armas, gastar em média 7 vezes o peso da bala. Por exemplo, isto mal a comparar, diria eu, na Batalha do Bussac, os franceses sofreram 4.500 mortos, o que quer dizer que foi necessário gastar um pouco mais que 1 tonelada de munições para obter esse efeito. O projétil francês era de menor calibre que o britânico, o que, se por um lado permitia o maior alcance, tinha o menor efeito quando se fazia o fogo de salva. Portanto, eles eram, quer dizer, o menor calibre francês, portanto, permitia mais alcance, mas quando a salva que já aqui foi descrita, quando era feita, é que os efeitos eram mais importantes, digamos assim. Permitia também que os ingleses utilizassem, em caso de necessidade, e aconteceu, as munições francesas, não permitindo, porém, que os franceses utilizassem as munições inglesas capturadas. Como número de ordem, um batalhão com cerca de 500 homens, formados em 2 filas, numa frente de 150 metros, podia disparar entre 1.000 a 1.500 tiros por minuto. Portanto, agora temos a infantaria, agora vamos olhar para a artilharia. Portanto, no planeamento das necessidades dos fortes, puseram-se aqui a artilharia e a bateria. Estão aqui as peças de 12, de 9 e de